Cara, meu pai é daquele que se for difícil de achar onde que vai passar o jogo, ele só bota no YouTube e assiste naquelas que tem o Urubu do Pix lá. Vídeo do Peleja, que antes era o Radar Bandeja, falando do fim do monopólio da Globo. Finalmente explicado. Ao vivo aqui na Cazé TV. No jeito Paramount Plus. Cara, mas a Paramount é disparada a pior de todas que eu já passei pela experiência de ter que ver um jogo. E no Prime Video, bola em jogo, o campo do SBT. Na tela do Desimpedidos. Ligado nos canais ESPN, Disney Plus. O SBT traz pra você a Copa Sul-Americana. Você que se liga na Globo, falamos ao vivo. Paramount não dá, Campos. Paramount não dá. Ufa, achei que não ia acabar mais. Você com certeza já teve que explicar para os seus pais ou avós como eles poderiam comprar o jogo demais, Isso demais, você mesmo demais. ficou confuso com a quantidade de canais e plataformas. Cara, meu pai é daquele que se for difícil de achar onde que vai passar o jogo, ele só bota no YouTube e assiste naquelas que tem o Urubu do Pix lá. Ah, sabe, vocês sabem, né? Não precisa explicar que os caras ficam pedindo Pix pra transmissão continuar e não sei o que, com a tela na diagonal, enfim. Meu pai às vezes assistia jogo lá e eu falei, não pai, vamos assinar logo o Premiere aí. E aí, no jogo do Flamengo da Libertadores, a gente chegou a assinar a Paramount pra ver um jogo do Flamengo na Libertadores. Formas diferentes. Em 2025, pela primeira vez em 3 décadas, outra emissora comprou... Porque eu consigo, né, por meios Jack Sparrow, acessar aqui na internet e ver o jogo. No Futimax da vida, alguma coisa. Mas aí o meu pai, ele não consegue. Aí eu falei, cara, vou ter que assinar por conta do meu pai, né? Porque ele quer só clicar e assistir o jogo. Ele não quer ficar fechando anúncio. Que, enfim, duvidosos, né? Os direitos de transmissão do brasileiro para a TV aberta. E os torcedores também vão poder assistir alguns jogos no YouTube e no Prime Video, reforçando o movimento de transformação na forma de consumir futebol. O mercado das transmissões está em expansão, com muita gente nova interessada na grana e na visibilidade que ele gera. Mas afinal, as novas possibilidades estão deixando o futebol mais acessível e democratizado? Ou nunca foi tão difícil e confuso assistir um jogo? As opiniões estão divididas e as respostas ainda são muito incertas. Eu acho que tá mais o primeiro. O que vocês acham? No primeiro, no segundo, eu acho que tá mais o segundo ali, porque eu acho que hoje em dia tá mais difícil de achar onde é que vai passar o jogo. Tanto que ontem eu não sabia que o jogo do Santos e Cruzeiro ia passar na Cazé TV, eu assisti no Premiere. Não sabia que ia estar passando na Cazé TV, então eu acho que hoje em dia tá mais acessível para um adolescente que tá antenado em tudo, Instagram, Twitter, TikTok, mas pra galera 30 anos mais, 40 mais, tá mais confuso. Tipo, caramba, onde que vai passar o jogo hoje? Tá ligado? Você bota na Globo, não tá lá. Bota na Sport TV, não tá lá. Bota no Premiere, não tá lá. Onde que vai ser esse jogo? Então acho que tá mais confuso. Cazé TV foi a melhor criação dos 6 donos da Sport Center? Até muito Cazé TV tá bombando, atrás, vai transmitir você o sabia italiano. Exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. Mas essa relação mudou numa velocidade que chama atenção. Enquanto outros estaduais quase caem no esquecimento, só no Campeonato Paulista de 2025, entre TV aberta, fechada, YouTube e plataformas de streaming, foram 8 opções diferentes, revelando uma corrida pelos direitos de transmissão dos campeonatos com mais audiência, algo que tende a se repetir nos próximos anos. Essas transmissões pulverizadas, que é um termo que está sendo usado atualmente para definir a variedade de plataformas e formatos em que os jogos são transmitidos, fazem parte de uma dinâmica que está rolando no mundo todo, mas que no Brasil tem umas características específicas. Será que vai além do dinheiro ou é só por dinheiro? E é claro, a Rede Globo de televisão. Será que é estritamente quem paga mais? Coloca o IPTV. Será que é fácil de navegar no IPTV? É por isso que em todo o Brasil, de cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. 7 na Globo. Rede Globo, Brasil e você, tudo a ver. Foi lá para a década de 80 que as transmissões de futebol realmente ganharam relevância. Num período em que a TV já tinha se estabelecido no Brasil como o veículo mais importante da nossa indústria cultural, alcançando 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. É nesse contexto que surge o Clube dos 13, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do país naquele momento e negociar os direitos de transmissão. A Globo estava começando a dar mais atenção ao futebol, e a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a dominação dela na TV aberta e na TV fechada com o lançamento da Globosat. Chegou ao Brasil um novo conceito de entretenimento, informação e lazer. A TV por assinatura via satélite. É a Globosat.
Entre Caramba! processos, disputas políticas e tretas com a concorrência, a Globo saiu vitoriosa e conseguiu renovar a cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TVs aberta e fechada com exclusividade a partir de 1998, Tá. junto com os direitos para o serviço de pay-per-view do Premiere, que ainda dava seus primeiros passos. A Lei Pelé, também de 98, que definia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os dois clubes envolvidos nos jogos, também acabava favorecendo a Globo, já que fechar contrato com alguns clubes meio que forçava os outros a assinarem também. Sim. Era isso ou ficar sem transmissão. Foi aí que surgiu a grande dominação da Globo no futebol, que aos poucos foi incorporando outras competições e é constantemente chamada de monopólio pelos torcedores na internet. Na TV aberta, além do Brasileirão, os principais estaduais, a Libertadores e Copa do Brasil sempre estariam nas telas do maior conglomerado de mídia da América. Eu lembro da época que os estaduais era totalmente por região, né? Por exemplo, aqui, como eu moro muito tempo em Curitiba, quando eu tava na Paraíba era só o Carioca. Mas aqui em Curitiba, aí eles se dividem muito. Agora eu não sei como tá, porque faz tempo que eu vejo TV aberta assim, né? Mas antigamente, quando eu era adolescente, jovem, tinha ali na faixa dos 14 até meus 25 anos, eu lembro que passava muito Paranaense e o Carioca. Pouco do Paulista também. Dividia, na verdade. Era o Paranaense e aí dividido entre o Carioca e o Paulista. Dependendo do jogo que ia ter, sabe? Se fosse um jogo grande, um clássico paulista, um clássico carioca, aí eles passavam. Mas se não tivesse um grande clássico, um grande jogo assim, aí eles passavam o jogo do Atlético Paranaense, do Coritiba. Hoje em dia, eu não sei como tá. Confesso que não sei o que passa na TV aberta do Paraná. Se é só o Paranaense ou se ainda tem um pouco dessa divisão, sabe? Mas lá na Paraíba, no tempo que eu fiquei morando na minha terra natal, cara, era o Carioca, era Flamengo todo domingo. E a gente adorava, né? Latino. Enquanto na TV fechada, o Sport TV dividia Eu alguns imagino que quem mora no Sul vê o Grêmio, vê o Internacional. direitos com canais como ESPN e Fox. Mas quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2019 tem na memória a confusão que saía na imprensa toda semana. Por questões de contratos e batalhas judiciais, alguns jogos ficaram sem transmissão na TV. A maioria deles do Atlético Paranaense, que não assinou o contrato do pay-per-view com a Globo. Os motivos dos apagões começaram alguns anos antes, em 2015, quando o Esporte Interativo foi comprado pelo... E eu posso falar que a torcida aqui de Curitiba adorava esse Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, porque ele não se rendia à Mamãe Globo, ao monopólio da Globo. Então a torcida tava do lado dele, tá? Em não aceitar qualquer proposta da Globo, até porque a torcida do Atlético, ela valoriza muito o clube, ela é muito torcedora mesmo, então eles acham que o Atlético tem que se valorizar, sabe? Tem muita gente que não considera o Atlético um time grande, mas eles se colocam em patamar de time grande e querem ser tratados como time grande. Grupo Turner, e com a grana dessa nova realidade decidiu disputar os direitos de transmissão do Brasileirão para TV fechada para o ciclo de 2019 e 2024 e assinou com 16 clubes. Hoje foi oficializada uma união que promete mexer com o mercado de mídia esportiva no Brasil. Turner e Esporte Interativo agora são um só time. Para contextualizar, direitos de foi TV bom, aberta, né? TV fechada, que são os canais disponíveis na TV por assinatura, e pay-per-view, que é um serviço de conteúdos exclusivos comprados separadamente, passaram a ser negociados de maneira independente a partir de 2011, quando o Clube dos 13 deixou de existir. Nossa, e já a tem Globo muito começou tempo. a fazer contratos paralelos com cada clube. Essa mudança permitiu que a concorrência fizesse propostas para plataformas específicas, como foi o caso da Turner. E é claro que essa movimentação foi seguida de polêmicas, com várias ações da Globo para dificultar a nova dinâmica. A emissora decidiu aplicar uma prática chamada de redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o Esporte Interativo, que agora era a TNT na TV fechada. Para evitar essa perda de dinheiro, os clubes convenceram a TNT a adotar o famoso bloqueio de praças, que é quando uma emissora não transmite o jogo para o estádio do time mandante. Motivo, além da Caramba, TV aberta, a começou Globo aí. também tinha os direitos do pay-per-view. Então, se os torcedores do estado não tivessem a opção de ver o jogo pela TNT, eles eram obrigados a ver pelo Premiere. Garantindo essa audiência do Premiere, os redutores não seriam aplicados, mas a pressão continuou. Pouco tempo depois, a emissora entrou na justiça para impedir a TNT de transmitir jogos em que os clubes que assinaram com o Grupo Globo fossem visitantes. Não precisa ser Caramba, gênio pra falar alguma coisa velho. errada. Santos e Palmeiras não passava pro estado de São Paulo. A gente tá vendo um mercado se alterar. Tava querendo ver Flamengo e Fluminense. Pô, onde que vai passar? Antes você ligava na Globo, né? A situação ficou tão insustentável que a TNT abandonou os direitos do Brasileirão em 2021. Mas todo esse cenário já indicava mudanças. Com a lei do mandante... Caramba, os caras não conseguiram bater de frente com a Globo, né?
Novas empresas entrando no mercado brasileiro e o fenômeno da internet. O consumo do futebol brasileiro estava entrando numa nova era. Pior que foi muito ruim isso de tirar os jogos do estado que ia passar, né? Você tinha que ir no estádio pra ver o jogo ou pra assinar, né? A TV por assinatura perde relevância, isso é uma realidade. Na verdade, a TV paga nunca foi muito acessível no Brasil, e no seu auge absoluto, alcançou cerca de 20 milhões de assinantes. Os pacotes do Premiere, que eram separados, eram vinculados a uma assinatura de TV. Ainda tinha isso, né? Você tinha que pagar. Eu lembro quando eu contratei a Claro, e acho que 2016, por aí, 2015, eu contratei a Claro, e aí, que na verdade era a NET. Vocês lembram da NET? Aquela que era a logo NET, simplesmente? Aí a NET fez uma parceria com a Claro, se eu não me engano. Aí era 250 o pacote pra gente ter... Acho que tinha um canal do Telecine, não sei se eles chamavam de Telecine. Acho que é Telecine mesmo. Aí tinha Telecine, Sport TV, ESPN, um canal ESPN. Se quisesse os outros tinha que contratar mais, tanto mais Sport TV, eu acho que 2 e 3. ESPN 2 e 3 também tinha uma coisa assim. E o Premiere, na época, era absurdo, velho. Era mais de R$100 pra assinar o Premiere. Hoje em dia tem planos de 60, 80 reais. Mas antes era mais de 100 pra assinar o Premiere. 2018, quando a plataforma completamente online e independente foi lançada. Quando o próprio Premiere surgiu, em 1997, um pacote com 74 jogos custava R$200. Nossa! Na época, um valor equivalente a mais de 100 ingressos pra ver o jogo no estádio. Aliás, por causa disso, muita gente cresceu vendo o jogo em bares, não só porque era divertido, mas porque às vezes era a única forma de ter acesso. Que o bar de qualquer pagava, jeito, né? A exclusividade e a variedade de conteúdos ainda atraíam assinantes pra TV. Mesmo que fosse com a famosa prática de dividir pontos de sinal. Aquela história de uma pessoa pagar a TV por assinatura e várias pessoas usarem ao mesmo tempo. Mas tudo mudou com a era do streaming. Oi! Eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido! E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Quando a gente assinava, por exemplo, igual eu falei esse caso do NET com Claro, R$250, era a maneira que a gente tinha de ver filme também, porque eles começaram com um pacote também no Telecine, que eu lembro que tinha promoção de 3 meses por R$30, ou primeiro mês grátis, e aí quando eu consegui esse mês grátis, tanto da HBO quanto do Telecine, além de que na época a gente não tinha Netflix, então não podia ver um filme que você queria a qualquer momento, sabe? Você tinha que esperar o filme que você queria assistir, passar ou na Globo ou passar no Telecine. Só que quando você assinava o Telecine, você tinha o catálogo de filmes do Telecine para assistir a qualquer momento, né? Você clicava e assistia. Também tinha os filmes por aluguéis também dentro do Telecine, enfim... Ficou muito bom, né? E aí a Netflix estourou tudo, porque eu acho que o Telecine era R$30, R$40, era alguma coisa assim. A HBO também era muito caro, só que não tinha todos os filmes. E a Netflix, ela pegou e botou um catálogo que só vai melhorando, né? Pensa que antes você tinha que comprar... O problema é que agora, eu não sei se ele vai falar aí, é que agora tá mudando de novo. Os streamers agora estão colocando anúncio, velho. Eu fui assistir um filme no Prime esses dias, tinha 4 anúncios dentro do filme. 4 anúncios, véio. Impuláveis, tá? Não são anúncios de 5 segundos e pula, 10 segundos e pula. São anúncios não puláveis, cara. Uma caixa de bombons. Mas na verdade, só queria comer 2 ou 3 chocolates que você realmente gostava. Que geralmente eram esportes e alguns canais de entretenimento. Mas mesmo assim, tinha que pagar pelo resto dos bombons. Aqueles outros 100 canais que você nunca ia assistir. O preço da caixa era definido a partir dos itens mais desejados. Então as transmissões de futebol, por exemplo, sempre tiveram um peso maior. Com a popularização das plataformas de streaming, agora você podia comprar. Outro canal muito caro é o de luta, né? O do UFC, o canal Combate. Nossa, é uma pancada. Era, não sei hoje em dia. Mas também era uma pancada para assinar o canal Combate. Tanto que quando a gente assistia uma luta também era daquele jeito. Ou na Globo, reprisado mais tarde do que a luta foi, ou tinha que ir para um bar, para um posto, algum lugar que pagava o canal Combate para assistir. Comprar o seu chocolate preferido era tipo separadamente, R$90 na hora que Combate. quisesse, para comer do jeito que quisesse. O
catálogo com muita coisa, no começo barato e sem propagandas, atraiu os consumidores e transformou o mercado. Aos poucos, essas plataformas que ganharam relevância com o conteúdo sob demanda perceberam o grande tesouro que o futebol representava e passaram a investir em direitos de transmissões para atrair mais assinantes e espaços de publicidade em conteúdos ao vivo. Em 2024, pela primeira vez na história, a internet passou a TV aberta em investimentos publicitários. A pesquisa TIC Domicílios e os estudos do IBGE mostram números que também trazem reflexões sobre as formas de consumir futebol. A porcentagem de lares com TV no Brasil diminuiu, mas ainda é de 94%, alcançando uma parte significativa da população. Ao mesmo tempo, a TV se tornou o segundo dispositivo que os brasileiros mais usam para acessar a internet, justamente por causa das plataformas de streaming, que já estão presentes em mais de 40% das celular famílias e tem uma né? estimativa de 85 milhões de assinantes até 2028. Em 2021, a lei do mandante entrou em vigor, definindo que a partir daquele momento, os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente. Os clubes brasileiros estão livres de um monopólio que durou décadas. Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora ou serviço de streaming. É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro. Tomara que ele chegue lá, mas eu tô pensando, os times passaram a ganhar mais dinheiro agora com essa lei do mandante, etc? Ou a Globo pagava mais? Essa lei meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordo com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar a negociar os direitos em conjunto para ganhar mais grana. Essa é a ganha situação mais, que a gente está hoje, cara. Diversas empresas, plataformas, empresas que são norte-americanas no geral e que estão vindo em peso aqui comprando as transmissões e inclusive agora se envolvendo em outros ramos do futebol também, como a SAFs, né, um caso que tem a ver com essas gigantes também dos Estados Unidos, e nas ligas que tentaram organizar o futebol brasileiro acabaram ficando só com a organização dos direitos de transmissão. E nós, como torcedores, na verdade, estamos cada vez mais vendidos nesse processo, sem ter como brigar para efetivamente fazer o nosso direito à informação, né, à comunicação se valer. A ideia de criar uma só entidade não deu mano. certo pelas tretas entre os clubes que acabaram formando grupos diferentes, a Libra e a Liga Forte União, ambos apoiados por grandes empresas interessadas nesses lucros que a nova realidade. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu do nada, Remo, ABC, Guarani, Sampaio Correia. Caramba, tem uns times na Libra ali muito aleatórios, né? Podia gerar. Esses dois blocos negociaram os direitos do Brasileirão de forma separada. E no final, os dois acabaram assinando contratos com a Globo. Mas enquanto a Libra fechou um contrato único e exclusivo, um novo conjunto de fatores permitiu que a Liga Forte também assinasse com a Cazé TV, com o Prime Video e com a Record, quebrando aquele monopólio da TV aberta. Estamos sempre aqui. Nos anos anteriores, a Globo já tinha aberto mão de alguns campeonatos, como o Carioca e a Libertadores, incentivando a expansão do mercado. As outras competições são cada vez mais disputadas por plataformas diferentes, e como mostra esse gráfico do Observatório das Transmissões de Futebols, a participação de atores internacionais só cresce. Pô, eu gostava da Libertadores na Fox, hein? Para muitos torcedores, a quebra da dominação da Globo representa imediatamente um processo de democratização do futebol, mas essa ideia ainda enfrenta alguns dilemas. Inegavelmente, a configuração atual permite que existam mais opções, inclusive de transmissões gratuitas pela internet, mesmo que o Brasil ainda tenha uma parcela de excluídos digitais na população. Gente que não tem acesso a uma internet de qualidade para ver o jogo. Tem que Se o lembrar povo disso. está cada vez mais afastado dos estádios por conta dos preços abusivos dos ingressos, assistir de casa é a única opção que resta para a maioria. Mas o preço pela quantidade de assinaturas necessárias para acompanhar todos os principais campeonatos também é caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view há 10 anos. Quem é que tem condição de fazer isso hoje, né? Outra questão é a própria técnica que vai mudando e também as pessoas mais velhas, no geral, as pessoas que não dominam muito bem, né, ficam também à mercê disso tudo. Hoje em dia, a pessoa tem que saber primeiro quem é que vai transmitir, para depois ela entender como é que faz para ela acessar essa plataforma, quanto é que paga. Então, eu diria que as coisas... E às vezes o time não divulga, né? Várias vezes eu fui no Twitter do Flamengo, no Instagram do Flamengo, e às vezes eles não divulgam a plataforma que vai transmitir o jogo.
estão piorando, infelizmente. Na Fox era o Prime, com aquela musiquinha. E depois eu descobri que a Fox era do mesmo grupo da ESPN, né? Cenário de deixar as grandes empresas competirem, a gente só tende a perder. Então, acho que o primeiro lado que eu escolheria é o lado da regulamentação, que não é censura, né, vale dizer, mas é a gente abrir o jogo, abrir as cartas, né, em defesa, sobretudo, do direito à cultura. Para compensar os investimentos massivos feitos para conseguir direitos de transmissão, as plataformas também aumentaram os seus preços. Algumas proibiram o compartilhamento de senhas e passaram a oferecer pacotes mais populares com a condição de passar anúncios. Ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma alternativa tanto por questão financeira quanto para confusão, que é não saber onde cada jogo vai ser transmitido. Sim. Pô, às vezes você não quer saber onde é que vai passar o jogo, cara. Só quer ver o jogo. Aí bota lá Flamengo e Corinthians, Futimax e um abraço, né? O mercado clandestino se fortalece nesse cenário. O torcedor mesmo é o último a ter voz nessa história. O futebol passou do domínio das emissoras nacionais para o domínio de empresas internacionais. E com a quantidade de grana que está envolvida nisso tudo, a principal preocupação está longe de ser a facilidade e acessibilidade para se consumir futebol. A prioridade é o quanto o time pode ganhar e o quanto a emissora pode ganhar também, né? Não só de TV, de streaming também, né? Eu acredito que até a Cazé TV surge com a popularização, com levar, né, os jogos de maneira gratuita para muitos lugares e ganhando, claro, tem uma empresa por trás, né, mas também tendo lucro, mas eu acredito que das que pensam em levar para mais gente de maneira mais acessível, eu acho que é a Cazé TV hoje, velho.